Oi, boa tarde. Vou explicar para vocês a atividade que vocês vão fazer em casa da página 10 e 11. Lembrando que nós estamos trabalhando litros, tá? Antes de começar a resolver, vocês precisam retornar, né, na página 9 para ver essa tabela onde tem os produtos, a quantidade desse produto e a quantidade de litros de água que gasta em cada produto desse, para poder responder a página 10. Então, eu tenho aqui, Beatriz vai fazer um bolo que usa estes ingredientes. Calcule quantos litros de água foram utilizados para produzir os ingredientes dessa receita. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa é calcular a quantidade de litros de cada ingrediente. Então, eu tenho aqui 3 ovos. Eu vou lá na tabela e olho. Os ovos, uma unidade se gasta 200 litros. Então, eu vou voltar aqui. Então, se eu tenho 3 ovos, um ovo gasta 200 litros e 3. Então, não é o 200, 3 vezes. Então, vamos também lembrar daquela regrinha do zero. Então, que eu pego o zero, permaneço o zero e multiplico 2 vezes 3, que são 6. Então, só com os ovos vão ser gastos 600 litros de água. Aí, vocês vão anotando. Pode fazer de cabeça? Pode ir anotando as respostas? Sim. Aí, nós temos 250 gramas de farinha de trigo. Voltou lá na tabela. Farinha de trigo, se tem 1 quilo, é 1.300 litros. Então, 1 quilo, a metade de 1 quilo, não é 500 gramas. A metade de 500 não é 250. Então, 1 quilo não é dividido em 4 partes, cada um com 250, e foi gasto 1.300 aqui em 1 litro. Então, o que nós vamos fazer? Pegar 1.300 e dividir aí em 4 partes iguais para você descobrir quantos litros que foram gastos para fazer essa farinha. Depois de calcular todos os ingredientes, vocês vão juntar a quantidade de litros de todos os ingredientes e descobrir aí quanto que se gastou de água para fazer essa receita, tá? Na número 3, tem, considerando os dados da tabela da página 9 também, podemos representar a quantidade de água utilizada para a produção de uma laranja como uma gota dessa. Então, a gente volta lá. A laranja, uma unidade, é 50 litros, certo? Então, por que uma gota dessa? Porque é apenas uma laranja. Então, essa gotinha vai ter o valor de quanto? Então, quantos litros, então, essa gotinha representa? Ela representa, então, 50 litros, que é apenas uma laranja. Na letra B, então, quantas dessas gotas serão usadas para representar 1 kg de carne bovina? Então, a gente volta lá na tabela e observa. Carne bovina, 1 kg, tem 15.500 litros. Então, você vem aqui, anota. Vamos anotando, vamos pensando. Então, 15.500 litros. Então, se eu tenho, pega aí os 10.000. 10.000 litros. Sabendo que uma gotinha é 50, quantas vezes que dá 10.000? Não é 50 vezes 200? Então, se 50 vezes 200 dá 10.000, então são 50 gotinhas para fazer 10.000. Você pode fazer por parte, você pode fazer junto, tá? Se tiver dúvida nessa questão, também chama a professora para ver o que a gente faz para poder resolver os problemas, tá bom? Na letra C, escreva o nome do produto que corresponde à quantidade de gotas pintadas ou pinte a quantidade de gotas correspondente ao produto indicado. Então, a gente tem aqui alguns que tem as gotinhas pintadas, mas faltam os nomes dos produtos. Os que tem produtos e falta pintar as gotinhas. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, para descobrir aqui, cada gotinha é 50, então nós vamos contar. 50 mais 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Pode multiplicar também e descobrir que ingrediente é este, tá? Qual produto é esse? Aí você pode voltar lá e olhar, descobrir o produto, tá bom? Na página seguinte, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, você vai descobrir o produto e aqui na questão do ovo, você vai pintar a quantidade de água que gasta aí para fazer
o ovo. Então, eu tenho lá o ovo 200. Então, você vai vir aqui e pintar a quantidade de água que se gasta para fazer o ovo, certo? Na página seguinte, para produzir 1 kg de papel, são necessários 540 litros de água. Uma empresa gasta, em média, 60 kg de papel por mês para imprimir documentos usando apenas um lado da folha. Ao usar os dois lados da folha para imprimir um documento, quantos litros de água seriam economizados? Então, se nós temos 500 litros de água, né, que foram usados para imprimir por essa empresa, né, produzindo os papéis. Então, nós temos 500 litros. E ela gasta 60 quilos de papel por mês, se ela imprimir os dois lados. Primeiro, a gente tem que descobrir quanto que vai dar sem imprimir os dois lados, né? Quantos litros de água. E depois, quando a gente imprime dos dois lados, a gente não está dividindo esses papéis pela metade, não vamos economizar a metade, porque a gente está usando as duas partes do papel. Então, depois a gente tem que dividir por 2 para descobrir aí o valor, tá? Aí aqui, para quantas pessoas essa água seria suficiente no mesmo período? Então, a gente tem que buscar as informações, tá? Aqui nessa questão, uma adição é feita de parcelas e o seu resultado é chamado de soma. Para estas atividades, você vai precisar de uma calculadora e de lápis de cor. Efetue as adições e anote as somas no quadro. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, usar a calculadora, tá? Parcelas é os nomes aqui dos números e o resultado é a soma. Então, vocês vão resolver as continhas com a calculadora, tá? Depois de resolver todas as continhas, vocês vão localizar aí as adições que tem parcelas iguais e pintar com a mesma cor. Então, por exemplo, este resultado, mas este resultado são iguais, então eu vou escolher aqui amarelo e pintar este resultado e este resultado, este quadrinho, com a mesma cor, tá? Do mesmo jeito os outros. Então, vocês vão descobrindo aí os resultados que são iguais e colorindo-os com a mesma cor, tá? Qualquer dúvida pode chamar a professora. Beijinho e abraço.